Uma vez, põe água na fogueira, molhou a fogueira. Mas como deu só uma molhadinha, ele mandou a segunda vez: molha a fogueira, mas molha com muita água. Molhou com muita água. Ele olhou e disse: não, molha a terceira vez, até a ponto de encharcar e descer água e ao redor fazer um rego d'água em volta, toda a lenha encharcada. Agora Elias olha e diz: agora vou preparar o altar. Pega 12 pedras, que significava as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, para mostrar que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o único Deus. Ele pega as pedras e põe ali, e quando ele clama, desce o fogo do céu. Eu vou ler o texto, porque tem gente que fala que ele só levou o sacrifício. Agora olha aqui para você ver. 36. Coloca aí, por favor, 36, para a igreja ver. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você pode dar glória a Deus aí? Ele consumiu, foi tudo, irmão. Até o lugar que o altar estava, até a terra que estava lá, ele arrancou, para que o povo soubesse, não tivesse dúvida nenhuma, de que Deus de Isaac, de Abraão e Jacó é o único Deus, não tem outro. E por isso, irmãos, o povo entendeu e viu que Deus era Deus e que não havia Deus Baal. Então agora Elias convoca toda aquela multidão: não deixe nenhum desses profetas falsos escapar, mate todos eles. Mataram todos os 850 profetas, destruindo ali aquela via de falsidade, de horror, que estava levando o povo a um declínio espiritual, ao pecado, à idolatria, à falta de fé. O povo não acreditava mais em Deus. E nós hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo em que a igreja, ela foi escolhida para ser, ainda é e continuará sendo a voz profética de Deus para combater o mundo. Nós somos uma voz que não pode calar. Nós fomos escolhidos por Deus para profetizar para o mundo que só há um Deus, e que se alguém quiser ter vida eterna, precisa reconhecê-lo. Se não for a igreja, se a igreja se calar, o mundo se corrompe e a igreja também se perde. E quando ele fala em ficar no muro,
infelizmente ainda temos muitas vozes que estão sendo cessadas, que está sem poder falar por falta de credibilidade. Ainda estão aqueles crentes sem voz, porque não estão ainda com a verdadeira convicção de que só Jesus Cristo salva. Hoje na escola bíblica nós estávamos falando sobre heresias, né? Religiões apostatadas de uma fé genuína, mas que estão aí pregando outros segmentos, outras doutrinas, e levando muitos seguidores, né? Falei hoje aqui de manhã sobre o islamismo. O islamismo, irmãos, é a religião que mais cresce no mundo. Eu tinha comigo que era o cristianismo. Aí, por causa da lição de hoje, eu fui fazer uma pesquisa, né, para falar, que lá estava falando sobre o islamismo. Irmãos, mas é uma coisa assombrosa. E a igreja não pode se calar. A igreja não pode deixar de defender os princípios da doutrina bíblica. Se nós nos calarmos, diz a palavra que Deus levantará, até as pedras clamarão. Ele está querendo dizer que se nós, que fomos chamados, não falar do Evangelho, Ele vai usar até pessoas que não têm o Evangelho para falar do Evangelho. Pedras, coração duro, mas vai amolecer para falar do Evangelho, porque nós é que somos a voz profética para o mundo. É eu e você que temos que ter decisão de falar do amor de Cristo, para que as pessoas possam se converter. Nós tínhamos, irmãos, uma força mais genuína, né? Nós tínhamos aí culto nas praças, né? Até alguns anos atrás eu ainda havia até pregação dentro de transporte, terminais de ônibus, ainda havia. Hoje em dia não é nem isso que eu ainda viu? Glória a Deus. É raro, irmão, você ver alguém que vai para uma praça pública, para uma feira. É raro você ver alguém dentro de um ônibus pregando o Evangelho, porque muitos de nós têm sido silenciados, exatamente por causa da dúvida, irmão. Exatamente por causa da dúvida. Estamos servindo a Deus e o mundo. Estamos agradando a Deus e também o mundo nos agradando. Fui lá na sede, na festividade de 54 anos do ministério, 64, o pastor pregando, ele dava uns pulinhos assim e falava: olha, os crentes estão assim, ó, dentro da igreja pulando, mas na hora que as irmãs vão para a praia, põe fio dentro, está lá dentro da igreja pulando, ó. Mas na hora que os irmãos vão para a praia, sunguinha, está dentro da igreja pulando no fogo, mas quando fugiu da memória que ele falou, quem estava lá? Aí ele falou do tanguinho e falou falou dos irmãos da sunguinha e das irmãs. Aí ele falou um outro negócio lá interessante, irmão. Os irmãos estão aqui dentro da igreja pulando, mas depois vai para a cerveja dos crentes, depois vai para o carnaval dos crentes.
cervejinha sem álcool. Por que o povo estava desviando da verdade? Porque os profetas foram silenciados. Hoje, irmãos, está difícil achar um obreiro que tem um despertamento para ser um evangelista, para ser um pregador do evangelho. E aí ocupam as tribunas homens e mulheres que dizem: eu prego, mas não tem o dom da palavra. Fogo emprestado. Aí ele vai pregar, ele pega fogo emprestado do irmão da internet. Aí ele vem pregar o que ele ouviu, mas ele não viveu, ele não tem experiência com Deus, ele não tem o dom da palavra, mas é pregador. E aí o povo, irmão, começa a sentir que a palavra não está sendo ministrada, e o povo vai se corrompendo. Por quê? Porque os profetas estão escassos. Porque não adianta você vir aqui dizer que é pregador, que é profeta, profetizar, mas não cumprir. Fogo estranho. Não foi o que fez Eliú e Abinadab, né? Os filhos de Arão, né? Fogo estranho. O que era o fogo estranho? O fogo que era para ser posto na vasilha, que apresentava no altar, era o fogo do altar que ardia continuamente. Era o fogo do Senhor. Mas como eles não tinham o fogo do altar, eles pegaram do seu próprio fogo e põe dentro do seu incensário e foi apresentar o Senhor. Morreram todos na mesma hora. Apresentar fogo estranho. E com isso o povo vai se corrompendo por falta da verdadeira palavra do profeta que tem desejo de pregar. Estamos vivendo um tempo tão difícil, onde a igreja está vivendo entre o mundo e a igreja. Eu vivo na igreja, mas também me aparelho com o mundo para poder agradar um pouco a Deus e um pouco a mim mesmo, né? Gozar um pouco da minha vida. Vivo na igreja do mundo, mas a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus, ele morre para o mundo. Morte para o mundo. Mas muitas das vezes nós queremos anunciar um evangelho fácil. Nós queremos trazer as pessoas para um evangelho barato, como se ele fosse algo assim que não custou nada. Para se trazer as boas novas, o Senhor Jesus pagou um preço de cruz. Ele derramou o seu sangue, foi para trazer boas novas. E hoje nós temos que seguir doutrinas dos apóstolos, mas nós estamos vendo doutrinas sendo aplicadas fora dos apóstolos. E os apóstolos disseram: olha, qualquer doutrina que se pregar na igreja de Cristo e que não já esteja nos nossos evangelhos, seja anátema, é maldição, não deem crédito. Mas muitos estão entrando pela doutrina da prosperidade, né? Que quem não é rico é porque é amaldiçoado por Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata e quer todo mundo rico. Aí lota, irmão, enche de gente querendo, né? Esse Deus pregado da prosperidade. Um irmão chegou em mim e falou: pastor, eu fui ali na igreja, crente nossa, passei lá perto de uma igreja dessas aí, de um punhado de carro da Assembleia de Deus, que eu não lembro, Ministério Vila Nova, lá na festividade. O que tem de crente caçando esse negócio aí? Foi que tem fulano que está, não importa a igreja, nem de qual segmento ele é, está indo atrás. Meu irmão chegou e disse: olha, eu fui na igreja, está lá, inclusive eles me chamaram para fazer uma campanha, pastor, eu estou fazendo uma campanha lá.
Cria vergonha, irmão. Cria vergonha. Crente, irmão, não pode ficar entre um e outro, um Deus e outro. Aqui o Deus que você serve, Ele tem todo o poder. Ele pode te dar tudo que você precisa. Ele pode te socorrer naquilo que você mais necessita. Mas agora eu vou congregar aqui, mas vou fazer uma campanha lá também, pastor. Inclusive eu queria saber do senhor, porque ele falou para mim que é para mim dar meu carro para ele. Ela tinha um Palio, é para mim dar meu carro para ele lá, que Deus vai me dar um novo. Pastor, o senhor acha que isso é golpe? Eu falei, não, irmão, eu acho que isso é olho grande. Aí ela achou que eu ia falar que era do pastor. Foi seu, é olho grande seu. É dele também, está querendo o seu bem. E você tem um olho tão grande que está querendo um carro que ele não tem, não te mostrou, você não viu. É falso. Mas você está acreditando na profecia? Falsa. Agora o que ele está vendo, ele está vendo o seu. Me dá o seu, Deus, olha, nossa, dá para mim, e quem vai te recompensar é Deus. Entendeu? Dá o seu para mim, Deus que vai te dar o outro. Não é eu que vou te dar o novo, não é Deus. Nós cristãos, irmãos, somos a voz. Não pode silenciar, não pode calar. Temos que combater o pecado. Encontrei um pastor amigo meu, congregava na Vila Nova, dirigia igreja. Aí ele achou por bem de pagar da esposa, sabe? Largou, casou com uma gatinha lá, juntou com uma gatinha. O pastor Jorge foi e falou para ele: olha, não tem como você dirigir igreja na Vila Nova desse jeito aí, não. Você tem que casar, pelo menos se tivesse largado, divorciado e casado, tudo certo, ainda era uma coisa. Agora, nem divorciado, não estava namorando com outra mulher, não, desse jeito não serve. E ele foi embora, irmão. Passado um tempo, eu encontro com o pastor. E ele, paz do Senhor, pastor Aparecido, tudo bem? Firme na rocha? Eu disse, firme, graças a Deus, o senhor. Também, agora eu fui para uma igreja que Deus opera. Falei, puxa, que igreja é essa, irmão? Universal. Aí ele pega e diz, agora eu fui para uma igreja que opera. Eu falei, ô, maravilha. Ele falou, irmão, mas lá é o poder de Deus assim, é um negócio extraordinário. Eu falei para ele, e aquele probleminha que o senhor estava, o senhor resolveu? Ele falou, não, eles não importam com isso não. Entenderam ou não? Dá de dar glória a Deus, ele não dá não, né? O problema não se resolve, mas Deus está derramando fogo, fogo estranho, irmão. Fogo do inferno. Não sei se homem que não tem altar, homem que não está com o altar preparado, Deus vai derramar fogo, irmão. Vai derramar fogo no quê? Só se for na cabeça dele mesmo, queimar e mandar é um raio, né? Fogo de raio. É o que nós estamos vivendo, irmão. Um tempo de um pecado livre, de idolatria. Muitas das vezes, irmãos, idolatria, adoração a alguma coisa, não precisa ser palpável não. Assim como tem a adoração a Deus que é invisível, tem muitas pessoas que se tornam idólatras dentro da igreja por coisas que não se veem. Mas tem também muitos palpáveis, né? Tem crente que abre a boca e diz, sem minha filha eu não vivo, sem meu filho eu não vivo, sem meu marido eu não vivo. Irmão, você vive sem filho, você vive sem mulher, você vive sem marido, você vive sem tudo, você só não pode viver sem Cristo. Porque a vida eterna está em Cristo. E é só Ele que pode te dar a vida eterna. Não, eu não quero mais ser crente não. Por quê? Não, porque meu marido me largou, foi embora.
Aí você deixa de ser crente, deixa de ganhar a vida e já perdeu o marido, né? O marido já foi, agora vai perder a vida também. Quantos de nós estamos presos, irmãos? Assim como Israel estava preso, já adorando a um Deus falso, cultuando a um Deus falso. Mas a igreja precisa, irmãos, despertar do sono. Lá era Elias o profeta, agora hoje é a igreja, irmão. Todos nós somos a voz de Deus. A Bíblia, a minha diz que nós somos carta para o mundo ler. Às vezes, irmãos, nós levamos o Evangelho sem palavra, e muitas das vezes, maior é a evangelização sem palavra do que com palavra, porque você não sabe de uma coisa. A Bíblia diz que nós somos como nuvem, estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Tem gente lendo a sua vida, tem gente lendo a minha, tem gente lendo a minha vida de cima e embaixo, mas não é só a minha não, a sua também. E nós como igreja, irmãos, nós precisamos fugir do pecado, da idolatria, não ter um pé no mundo e um pé na igreja. Aqui não tem isso, queira Deus, porque em quase toda igreja que eu já passei, irmão, ano da época de Copa do Mundo, meu Deus, como é que pode tanta idolatria? Quando é mês dessas Copas aí de futebol, época de decisão, de Copa, entre time, irmão, a pessoa deixa de cultuar, de adorar a Deus, para ir assistir um final da Copa, final do jogo, final de decisão de campeonato. Muitos estão vivendo um tempo, irmão, em que tentam agradar a Deus e agradar o mundo, e ao ser interrogado, ele não tem resposta, porque não tem decisão, não sabe o certo. Aí entra na doutrina do achismo. Eu acho que pode, eu acho que não pode. Aí vem os crentes: pastor, eu posso isso, pastor, eu posso aquilo, pastor, eu posso isso, eu posso aquilo de novo. Quem é crente sabe o que pode e o que não pode, irmão. Não precisa de cair perguntando se pode isso, se pode aquilo, não. Crente sabe o que pode e o que não pode. Crente pode andar na moda e deve, mas quem aqui seria ousado de me dizer qual é a moda do crente? Ninguém, né? Precisa não, porque você corre um risco de errar. A moda do crente é pudor, irmão. Foi ontem, hoje e eternamente. Pudor, para homem e para mulher, viu? Homem, irmãos, que entra nessa onda do meio do muro. Mulher, por exemplo, pastor, crente pode ir em academia? Deixa eu te perguntar, eu não vou responder não, você me responde. Crente pode ir em academia? Nossa, mas é pouco que tem convicção, tá vendo? Pode e deve. Agora, você pode ir com aquelas calças, tanto homem como mulher, aquelas calças, irmão,
que tem por aí que você põe e parece que não tem roupa? Calça de lycra, o nome? Leg. E alguns ainda põem branco, né? Não dá glória a Deus não, né, irmão? Mas aí eu te pergunto, você está indo para a academia? Porque ir para a academia pode e deve. É bom para a saúde, né? Tem que fazer mesmo. Eu estou até precisando também ir para a academia. Mas agora eu quero saber o traje que você vai para a academia, né? Qual é o traje que você vai usar? O traje tem que ser de crente, irmão. Faz a diferença lá na academia. Agora você vai lá e se mistura com a academia, com quem não é crente. E quando as pessoas que estão lá sabem que você é crente, escandaliza o nome do Senhor. Você está sendo motivo de tropeço, de vergonha. Mulher crente pode bronzear, irmão? O silêncio predomina, né? É dúvida. Pode. Agora depende para quem você está bronzeando, né? Ou até onde. Agora, bronzear, irmão, e sair mostrando os queimadinhos, as marquinhas, o bronze pode, você quer se sentir bem, uma cor melhor, está muito branco, está mostrando aí alguma coisa, umas veinhas, quer tampar, não tem como fazer igual a Ana Gasaló, né? Que joga tinta e pinta. Os ricos jogam tinta, faz a pintura. Mas o povo não tem como fazer essa pintura, vamos para o bronze. Quer dar uma bronzeada? Não tem problema. Agora, e mostrar o bronze? Precisa de bronzear e sair mostrando, irmão? Está bronzeado, não está bronzeado? A indecisão, irmão, leva a igreja ao achismo, a uma doutrina perigosa, a uma disciplina sem rédea. Nós temos que ter um controle, irmão, sobre as nossas decisões. Decida hoje a quem servir, a Cristo ou ao mundo. Muito melhor, irmão, você decidisse hoje e falar, não, eu vou servir Jesus, né? Esse é o melhor, é a melhor opção. Mas se você não quer servir a Jesus, decida servir o mundo, seguir o mundo. Ou não sabeis vós que quem ama o mundo faz inimizade com Deus, se torna inimigo de Deus? Quantos estão na igreja como o povo de Israel estava no tempo dos falsos profetas? Em dúvida em servir a Deus de Israel ou ao Deus Baal? Muitos de nós, irmãos. E não é só crente novo, não. Tem crente novo mais fervoroso que esses certos crentes velhos. Não estou falando de idade, estou falando de tempo de crente. Tem muitos crentes que é crente há muitos anos, irmão, mas o motivo de viver nessa mordomia, nesse esfriamento espiritual, começa também a diminuir, a se ver sem força. Mas hoje eu quero fazer uma oração, seguindo a minha campanha de oração pela família. Eu quero fazer uma oração por você, para Deus fazer como fez comigo há pouco tempo. Eu falei para minha mulher um dia, assim, eu estou achando que a mulher tem que perder o marido bom, para quando ela arrumar um ruim, ela dá valor. Aí depois aquele negócio bateu na minha mente, irmão, no meu coração. Eu falei, mas por que eu não luto para provar e conquistar e ser um bom marido antes de perder? Por que você não tenta ser uma boa esposa antes de perder?
ser um bom marido antes de perder, ser bom pai, bom filho. Tem gente, irmãos, que não procura melhorar, não procura, do jeito que está bom. Bom, quero saber se está agradando a Deus. A minha preocupação com a igreja é em levar vocês ao encontro do Cordeiro. Essa é a minha preocupação. E não é só você levar a sua casa, assim como ele profetizou. Aquele que abrir o coração, eu vou entrar, vou salvar você e salvar também a sua casa. E eu creio que Deus tem um projeto para a família. Mas eu quero contar com você. Eu preciso de você. Você ora pela sua mulher? Mulher, você ora pelo seu marido? Ah, pastor, mas eu tenho 30 anos de casado, eu já tenho 50 de casado, eu já nem falo isso mais não. Tá. A minha mulher teve um sonho, e no sonho o Satanás vinha numa carruagem e conhecia quem ele queria pegar e achava quem ele queria pegar pelo faro. Uma carruagem vindo, andando, voando, ia na casa para buscar quem ele farejava. É esse. E ela me contou o sonho que o inimigo vinha no rumo da minha casa, farejando, em busca dela. Mas aí eu dizia, e dava uma reviravolta, dizia: eu não posso entrar ali, por causa das orações do esposo por ela. Porque ele está intercedendo. Talvez você não tenha esse hábito, mas eu ficar lutando sozinho pela sua casa, eu gostaria de ter a sua ajuda. Eu queria que você me ajudasse a orar pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Não vamos abrir mão deles. Vamos acreditar que esse Deus que nós servimos é poderoso.